Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Saúde em Pauta, o programa de entrevistas do Jornal do Médico, sempre com renomados especialistas das áreas de medicina e saúde. No programa de hoje, iremos falar sobre a saúde infantil com o novo normal pós-quarentena. Para poder falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo a médica pediatra neonatologista, doutora Isabela Parente. Ela que tem mais de 30 anos de experiência na área. Doutora, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, eu que agradeço. Eu considero uma honra participar de um momento como esse, até porque tudo aquilo que a gente pode colaborar, agregar a título de informação, compartilhar, eu acho que é muito importante. Maravilha, perfeito. Seja muito bem-vinda. Doutora, muito obrigada. Quais têm sido, os desafios para a pediatria com o novo normal pós-quarentena? Bom, eu digo que do momento em que surgiu a pandemia, nós estamos a todo momento sendo desafiados, né? Porque nós somos desafiados em criar, ter resiliência, em estimular nossa criatividade e, principalmente, uma adaptação. É isso que nós estamos fazendo esses 4 meses. A verdade é essa, né? E, assim, não seria diferente agora, com essa retomada, a gente ter mais um momento de adaptação, de construção de novos fluxos. O que aconteceu nesse período aí que nós ficamos em total isolamento, né? Vamos dizer, quase total isolamento social? De uma maneira global, houve uma diminuição dos atendimentos presenciais, até porque, por conta da recomendação importante do isolamento. Tá? Isso foi de uma maneira mundial. Só que o que a gente percebe? Isso também era necessário, mas fez com que as pessoas também ficassem com medo, né? Quando chegasse esse momento de sair, é natural que as pessoas tenham temor. Como é que vai sair? Como é que vai ser isso? Isso é super natural. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que os pacientes que têm uma patologia de base ou naquelas situações em que exijam uma maior urgência, que esse atendimento presencial ele se realize, tá? Com todos os cuidados devidos. Infelizmente, durante esse período também, o Conselho Federal de Medicina ele liberou o atendimento através da telemedicina, que para aqueles casos mais tipo de rotina, que é o acompanhamento dos bebês, da puericultura, onde não demandasse a presença, ele foi totalmente satisfatório. Né? Foi um ganho que nós tivemos. Mas, enfim, precisamos retomar, precisamos voltar e ter esse atendimento presencial. Então, o que os profissionais de um modo geral, não só o pediatra, né, precisam fazer nesse momento? Passar confiança. Passar confiança para as famílias que um novo fluxo teve que ser desenhado, um novo processo, tudo pautado em recomendações técnicas, tá, devidamente orientado, e que é um novo momento, tá? E se a comunicação é uma coisa fundamental na relação médico-paciente, ela agora, mais do que nunca, ela se faz mais do que necessária. E a sugestão, inclusive, é que o profissional elabore até um documento informativo para colocar todas essas regrinhas que agora nós vamos ter que nos adaptar, tanto o profissional como os clientes. Então, o ideal seria isso, colocar as regrinhas, comunicar e colocar em prática. Porque vamos dar um exemplo. O que é que muda nisso aí? Primeiro, a gente não vai poder misturar o fluxo daquele paciente que está com alguma patologia daquela consulta de rotina habitual. Nós não podemos. Segundo, o agendamento prévio, além do agendamento prévio, se faz necessário na véspera uma ligação para se fazer uma anamnese, uma historinha, saber se houve alguma mudança do quadro clínico, reforçar que aquele acompanhante não pode também estar com alguma enfermidade. Isso é importante. E na pediatria a gente tem uma característica super diferenciada, que é a família leva a criança. É o pai, a mãe, né, muitas vezes os avós.
tá? Além, às vezes, também da cuidadora, né? Então, essas práticas a gente vai ter que mudar, tá? Outra coisa também que a gente percebia, havia, isso é número mesmo já comprovado estatisticamente, uma agenda médica ela pode ter 30% de absenteísmo, ou seja, falta sem uma comunicação prévia. Esse tipo de prática não pode mais acontecer, né, nesse modelo novo. Eu não posso ter uma recepção lotada. Aliás, a sugestão até que o cliente fique no carro e, à medida da saída de que haja a higienização, ele recebe a comunicação para subir. Então, são várias medidas, mas sempre pautando nessa linha, né, do cuidado e a recomendação técnica das sociedades. Outro ponto também importante foi com relação às vacinas. Isso é um ponto de atenção para os pediatras. Por quê? Porque é possível que o calendário vacinal tenha ficado atrasado aí em algumas doses. Então, é importante identificar e já recomendar para que a família, né, providencie o mais rápido possível essa atualização. E sempre lembrando, muito importante, que tudo isso está descrito, mas que a gente sempre está alinhado no momento epidemiológico que nós estamos vivendo. Que é para exatamente, se mudar alguma coisa, já sabe que tem uma razão de ser. Então, mais ou menos é isso. É um novo modelo onde nós temos que nos adaptarmos como profissionais, mas a famílias também. E aí, também, em relação ao profissional, os profissionais têm que cumprir um horário. Já não pode também aquele hábito, às vezes, de ter o atraso. Isso não é uma prática que a gente pode mais, não comporta, né? Nesse novo modelo, isso não comporta. Perfeito, doutora. Bons esclarecimentos. Bom, com relação ao retorno dos atendimentos pediátricos, né, nas clínicas, qual o cenário encontrado no estado de saúde das crianças? O que tem se observado? Bom, está muito recente esse retorno, até para a gente ter uma massa crítica de dizer exatamente como é que essas crianças estão, porque as famílias ainda estão também tendo esse cuidado do retorno. Mas nós tivemos assim também o cuidado de conversar com alguns colegas que trabalham em emergências, que são coordenadores de emergência, para nos passar a percepção do que é que eles estavam vendo aí nas emergências. E também um fato curioso aí aconteceu, tá? Hoje, o perfil das consultas que vão à emergência, ele mudou. O fato do confinamento da criança estar mais dentro de casa, claro, ela está mais suscetível a alguns acidentes domésticos, tá? As queimaduras, quedas, né? Então, isso aí que demanda suturas, enfim, um trauma que possa demandar outra situação. Então, mudou um pouco esse perfil, né? Mudou um pouco. E com relação à própria Covid em si, as crianças, já a princípio, né, quando começou em outros continentes, já se observou que as crianças elas não foram acometidas assim como os adultos no ponto da criticidade, da gravidade. Porque, em geral, as crianças, o que você está observando é que elas são pouco sintomáticas ou assintomáticas. Perfeito. Doutora, como é que tem sido observado também aquelas crianças que, eventualmente, elas adquiriram Covid e passaram por alguma dificuldade na recuperação da sua saúde? Bom, como a gente já antecipou essa informação, em geral, eles estão saindo bem, porque às vezes o diagnóstico é até ocasional. O pai ou a mãe, alguém da família testou positivo, e aí aproveita o teste da criança e acaba fazendo esse diagnóstico ocasional, né, por um acaso mesmo. Então, elas se recuperam bem, em sua grande maioria, tá? Mais adiante nós vamos falar do que pode acontecer, que também foi observado, que é a infecção, a inflamação multissistêmica, tá? Mas aí a gente deixa para falar no momento oportuno. E eu queria também destacar outro aspecto também importante na questão da saúde das crianças, o aspecto psicológico, tá? A gente não pode esquecer, tá? Isso é muito importante. Os pais, na medida do possível, adequando a compreensão das crianças,
tiveram que explicar que novo momento nós estávamos vivendo na pandemia, por que nós estávamos em casa, e de acordo com o entendimento da criança, isso foi explicado, foi passado. E, claro, cada um tem uma percepção diferente e cada pai e mãe tem uma maneira também de explicar diferente. Então, em algum momento, é possível que alguma criança, até como adulto, isso é natural também, esse medo, né, de tudo isso, desse desconhecido, que para eles a gente usa a linguagem lúdica do corona, aquele bicho, aquela coisa, né, aquela fantasia, eles encaram como um inimigo. Isso eles têm ideia, né, de acordo com a idade, eles têm ideia. Então, em algum momento, pode ser que alguma criança, tá, ele tem esse temor um pouco mais exaltado. E eu já tive, por coincidência, essa semana, uma demanda de uma enfermeira que trabalha comigo sobre esse aspecto, que o filho de 11 anos, quer dizer, já é uma criança, né, aí já indo para a adolescência, que ele não queria sair de casa, mesmo sabendo, a mãe explicando, o pai explicando. Então, é um ponto de atenção que a gente não pode esquecer. Isso é verdade. E eu também sou pai, e assim, é sempre importante ter um diálogo muito franco com as crianças e realmente com a pandemia é uma situação assim, muito delicada, até porque é, aconteceram, acontece muito a questão da desinformação e isso pode levar a pânico não só das crianças, até mesmo dos próprios pais, e a gente tem que sempre procurar se informar para poder passar as explicações direitinho para as crianças. E falando da questão da desinformação, eu queria fazer uma pergunta para a senhora justamente em relação às fake news. Com a pandemia, né, as fake news elas tiveram um boom assim meio que extraordinário, até surpreendente, né? Em relação às curas, em relação a tratamentos, até mesmo consequências com a doença. Eu queria uma opinião sua a respeito dessas fake news e como a gente pode instruir melhor os pais, até mesmo as crianças, a lidarem com essa desinformação. Na verdade, nós estamos sendo bombardeados, né, pelas fake news, pelas notícias de um modo geral, e nas notícias estão as fake news. Então, assim, eu sempre procuro me informar, ver a fonte da informação, e é isso que eu recomendo. E nós temos fontes de informação seguras, como as informações do Ministério da Saúde, as informações da nossa Secretaria Estadual de Saúde e da Prefeitura. Então, assim, nós recebemos muitas informações dos órgãos oficiais, e é aí onde a gente tem que se fixar, tá? Porque, claro, hoje com essa questão dos grupos de WhatsApp, teve aquela necessidade de compartilhar as informações, até porque muitas pessoas realmente ficaram sem o trabalho, sem ir para o trabalho, ficaram online, e era até uma necessidade de interagir. Então, naquela busca de receber uma notícia, já de compartilhar, é preciso ter todo o cuidado, porque uma informação falsa ela pode ser desastrosa. E no caso especial dos pais, eles têm que ter a confiança no que o pediatra, no que o médico está falando, informação médica de uma maneira sensata. Eu sou totalmente contra modismos. Nós temos que ter muito cuidado com as coisas do modismo, com essas informações que de repente viralizam, que parece um senso comum. Então, tem que ter o bom senso e esperar, tá? Esperar, porque informações técnicas nós temos demais, dessas três, que para mim são as referências, Ministério da Saúde e as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. Para mim, eu acho que isso daí é fato. Verdade. Realmente, sempre criar o hábito, inclusive, de checar todo e qualquer tipo de informação é sempre necessário. Porque quando se fala de saúde, a preocupação ela é maior e tem um efeito devastador mesmo. Né? A questão do risco e da automedicação. Então, é sempre importante mesmo que as pessoas chequem a informação. E o Jornal do Médico, ele trabalha muito, né, para poder sempre levar uma informação de qualidade, mas não só qualitativa, mas também é aquela informação que a pessoa vai ter segurança de ler, que é o nosso envolvimento com vocês, profissionais de saúde, com as entidades médicas, que são pessoas sérias, que sempre vão prestar esclarecimentos necessários e com embasamentos para poder informar a nossa sociedade.
é um bom alerta que a senhora faz de sempre verificar a questão das informações. Doutora, ultimamente... Perfeito. E só Pois não? um complemento também, que seria até injusto eu omitir. A Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o nosso órgão, né, a nossa referência, que passa um material de altíssimo nível, informação para os profissionais, para que os profissionais transmitam isso para a sociedade. Então, são esses órgãos institucionais que têm a informação devida, que alerta para, mesmo que a coisa ainda não seja uma verdade absoluta, faz o alerta que aquilo ali é o que nós temos no momento. Até porque na Covid foi outro aprendizado. A gente amanhece com a informação e anoitece com outra informação. Verdade. Boa observação também. Casos específicos da pediatria, sempre consultar também as sociedades, né? Não só a sociedade local aqui no Ceará, mas também a Nacional de Pediatria Brasileira. Perfeito. Doutora, ultimamente tem se falado muito do surgimento da síndrome inflamatória multissistêmica, né? E a doença de Kawasaki. Essas doenças elas podem estar associadas à infecção da Covid, né? Das crianças, claro. Como é possível afirmar isso? E como seriam essas doenças? Na verdade, assim, o que é que se observou? Tá? No final de março e princípio de maio, no Reino Unido, na Itália, na França e Estados Unidos, observou-se um quadro dessa inflamação multissistêmica muito semelhante à doença de Kawasaki, e ao choque tóxico, que, na verdade, já existiam. Kawasaki e choque tóxico já são doenças conhecidas, bem conhecidas, estabelecidas, tá? Mas observou-se essa condição em algumas crianças desses países já, e assim, 4 a 6 semanas após o pico da curva do Covid nesses países, tá? Então, assim, o que a gente quer dizer com isso? Que é um quadro clínico, tem um quadro clínico com algumas características clínicas semelhantes, que nos faz lembrar do Kawasaki, tá? E do choque tóxico, mas tem essa particularidade que foi naquela criança que teve o Covid ou que teve o contato, tá? Porque a gente não falou anteriormente que a maioria evolui oligossintomática, ou seja, poucos sintomas ou assintomática, tá? Mas observou-se isso, que essas crianças depois elas podem evoluir isso, e viu-se que essas crianças tinham uma relação com a Covid de alguma maneira, né? Então, é um diagnóstico diferencial, tá? Tem como se fazer o diagnóstico diferencial? Tem uma faixa etária diferente, não cabe aqui a gente ver toda a diferença a nível de laboratório, o que é que acontece em uma ou em outra, porque isso aí é para uma coisa mais específica, que não é o caso aqui, né? Mas existe como fazer o diagnóstico, tem como tratar, tá? Já viu que ela respondeu bem ao uso das imunoglobulinas e aos corticoides, né? E assim, eu tive a preocupação também de falar com colegas infectologistas pediatras para observar, ter a informação deles, porque eles estavam mais próximos a esses pacientes que conduziram, que acompanharam. E realmente, a colega que eu falei, que acompanhou casos da inflamação multissistêmica, que ela relatou exatamente isso. Tivemos casos, evoluíram bem, em sua maioria, inclusive aquelas que precisaram até de um suporte de terapia intensiva. E ela já fez até o acompanhamento, vem fazendo acompanhamento a nível ambulatorial desses casos. Então, não é que elas estejam relacionadas, a Kawasaki vai acontecer, não. É uma condição que se deu essa terminologia semelhante à doença de Kawasaki, tá? E aí eu aproveito, já que falei aqui nos infectologistas, eu aproveito até para dar assim, um agradecimento especial, porque eles estão sendo super importantes, sempre foram, mas agora foi assim de uma fundamental importância, porque nos deu muito apoio técnico. Tudo que nós construímos de fluxo nos hospitais, o atendimento, eu como no caso neonatologista, o atendimento ao recém-nascido,
Tudo isso foi exatamente pautado nas recomendações dos nossos infectologistas, né? Então, estão de parabéns e eu aproveito em nome dos pediatras para agradecer. Perfeito. Realmente, eles tiveram um papel, claro, eles sempre vêm tendo um papel muito importante, mas na pandemia eles tiveram uma colaboração também que vale ressaltar os parabéns para eles. Verdade. Muito boa colocação. Doutora, aqui em Fortaleza, está passando por uma fase de transição com a reabertura, né, das atividades econômicas, etc. E agora, recentemente, foi liberado 50% do limite presencial de pessoas nas celebrações, ou seja, nos templos religiosos, uso de calçadões, praças para poder fazer atividades físicas, etc. E sem se falar que as lojas dos shoppings, elas podem abrir com 100% da sua capacidade. Essas decisões que foram tomadas pelo poder público favorecem, de uma certa maneira, as aglomerações. A senhora, como médica, a senhora concorda com isso? Está ocorrendo no momento adequado? Eu concordo pelo seguinte, porque desde o começo a gente vem acompanhando que a decisão está sendo muito pautada no dado epidemiológico, tá? E a gente que acompanha diariamente esses números, né, tanto a nível de setor público como privado, nós percebemos, né, nós observamos que mesmo depois, porque foi o seguinte, quando teve a primeira liberação, né, que foi ainda em junho, acredito que lá para o dia 20, né, mais ou menos isso, que foi a primeira, qual era o nosso temor? A segunda onda. Todo mundo preocupado como era que viria isso daí. Nós ficamos naquela expectativa, tá? Mas foi passando e nós fomos vendo que, graças a Deus, essa segunda onda, pelo menos aqui na cidade de Fortaleza, a gente vê que cada dia os números eles vêm diminuindo. E assim, tanto no poder público como no setor privado, algumas estruturas que foram construídas, adequadas para esse fim, como foi o hospital de campanha, eles, inclusive, já foram até desmontados. E eu acredito, né, que não foi uma atitude responsável essa decisão. E, assim, defendo também que a gente não pode ficar eternamente numa bolha. Nós não vamos poder ficar numa situação isolada, até porque nós devemos também aprender como esse novo normal, digamos, que é a expressão que a gente está usando muito. A gente tem que aprender. Claro, de uma maneira responsável, de uma maneira cumprindo todas as regras das recomendações sanitárias. Tá? A gente sabe que nós temos duas realidades no país como um todo, dois tipos de realidade, uma realidade muito carente, que não vai poder cumprir na sua plenitude todas as recomendações, a gente sabe disso, que não vai poder, é um fato, mas a gente sabe que existe uma parcela da população que pode sim fazer e colaborar de maneira diferente. Tanto isso eu falo como população, como eu falo também a nível de comércio, de tudo isso. Os empresários, eles sabem disso. E o que é que eu percebo também, porque eu sou muito observadora, eu percebo que nos locais, né, que a gente vai, supermercados, de um modo geral, todos esses locais que começaram a reabertura, eles estão seguindo, porque eu acho que a vontade de reabrir, ela estava tamanha que as pessoas estão fazendo aquilo, cumprindo a risca mesmo, para poder dar continuidade. Porque o pensamento é esse: vamos abrir com responsabilidade, fazer com responsabilidade para não retroceder. Essa é a tônica da situação. Então, assim, eu acho que já é o momento, até porque, por todos aqueles aspectos também que a gente falou, da gente ter que colocar essas crianças, de alguma maneira, na nova realidade. A gente também vê que outros países que já passaram inicialmente, primeiramente que nós aqui no Brasil, por essa situação, eles já foram retomando, já estão em outro nível, e as informações que a gente vai tendo é que houve surtos isolados, mas nada que fugisse do controle. Então, significa que se nós fizermos com disciplina, com seriedade, não vamos retroceder. Precisamos avançar. Perfeito.
Chegando já agora uma pergunta em relação à reabertura das escolas. Eu, por exemplo, como mencionei, eu sou pai, a minha filha tem 13 anos, estuda, claro. Então, há uma preocupação muito grande com a reabertura das escolas. E o discurso que vem sendo aplicado é que vão ser seguidos todos os protocolos de segurança, uso de máscara, álcool gel, enfim, todos aqueles protocolos de segurança que a gente já está habituado a escutar. Na entrada da escola, ter aquele termômetro para poder fazer a medida da temperatura, enfim. Todos esses protocolos adotados, eles vão ser mesmo efetivos para poder manter a segurança das crianças, estando numa sala de aula, juntamente com outras crianças, mesmo tendo o distanciamento social, vocês vão ficar numa sala com ar-condicionado. Isso aí seria seguro, fazer essa reabertura das escolas para as crianças? Na verdade, assim como nós da saúde que tivemos que fazer todos os protocolos para reabrir, eu acredito que, claro, também o setor de educação vem aí debruçado para criar também seus protocolos, né? E o ideal é que fosse um protocolo de uma maneira assim compartilhado das boas práticas. O ideal seria isso. E a gente tem aí alguns aspectos que a gente tem que destacar. Primeiro, eu estou falando do pré-escolar, tá? Que é aquele pequenininho, né? Que seria na faixa aí dos 2 anos até os 5 anos e 11 meses, tá? Depois eu tenho o escolar, tá? Que vai dos 6 até o 11, e daí eu vou já para o adolescente. Então, são públicos diferentes, tá? O que é que eu imagino, inclusive, que nessa população infantil, o pré-escolar, os pequenininhos, as famílias não vão criar estratégias até para retardar esse retorno, porque são crianças que eles estão, é difícil você ter um controle. Eles estão sempre muito próximos, eles levam tudo assim, ainda tem aquelas práticas de levar tudo à boca. E assim, a gente pode usar máscara a partir dos 2 aninhos de idade? Pode, tá? É recomendado o tamanho adequado. Mas eu preciso de uma pessoa também supervisionando tudo isso, tá? Então, esse público aí, ele merece um cuidado todo especial, porque é um público mais difícil da gente controlar, da gente supervisionar, tá? Aí eu vou para aquelas crianças do escolar, o intermediário, onde eu já posso ter uma conscientização melhor. Eu digo isso porque o que a gente vê também, às vezes, até nas redes sociais, que a gente vê umas crianças tão desenvoltas, entendendo? Até um sobrinho, o filho da minha sobrinha, que completou, ele tem 4 aninhos, e fez aniversário, né, nesse momento de pandemia. E ele entendeu perfeitamente que os parabéns ia ser cantado só ele, o pai e a mãe. E ele mesmo está dizendo, não pode, né, mamãe, tem que ser assim. Então, mesmo com 4 anos, ele já tem esse entendimento, tudo é como você passa a informação. Então, voltemos para essa criança dos 6 anos, o pré-escolar. Mas eu acredito também que a gente vai ter que construir um modelo híbrido, que seria um modelo híbrido. A gente não está com as atividades online, sem nenhuma presencial, então, de repente, nós vamos ter essa estratégia. Uma parte faz, porque qual é o grande problema, às vezes, da sala de aula? A quantidade. Você não pode... Tem escolas, às vezes, aqui que era o quê? 40, 45, dependendo da instituição, né? Então, você não pode mais ter essa realidade por enquanto a gente não tiver uma vacina, enquanto a gente não tiver realmente mudar esse cenário que nós temos hoje, a gente vai ter que ter essas medidas para minimizar a transmissão. Então, horários diferentes, horários de chegadas diferentes, horários de saídas diferentes, da recreação diferente. Outro dia eu estava lendo que na Coreia eles colocaram os pequenininhos, eles colocaram todo até o fluxo, eles desenharam na escola para onde elas deveriam, qual era o caminho que elas deveriam seguir. E veja só, a gente sabe que, evidentemente, que a higienização da mesa lá onde as crianças lá na Coreia, eu vi essa matéria, elas estão a utilizar, claro que elas foram higienizadas previamente. Mas você sabe o que é que a escola estava fomentando? A própria criança higienizar,
para mostrar para ela uma maneira de disciplinar, mostrar para ela que é importante, que aquilo ali faz parte agora da rotina, porque são essas oportunidades que nós não podemos perder numa situação tão crítica como nós passamos. É tirar as lições aprendidas disso aí e nos tornarmos melhor. Então, vamos ter que rever todos esses fluxos. Nos maiores, que aí sim fica mais fácil esse controle, essa disciplina, a gente vai ter que voltar, porque qual é a outra preocupação também que a gente tem que ter? Nessa questão do online, é muito difícil você ter uma rotina diária do estudo online, é muito difícil. Então, de repente, você pode até ter um desestímulo, os educadores estão preocupados também com a evasão, nas escolas privadas, né? Mas na escola pública, o risco, às vezes, de você ter uma evasão, até porque ele não teve esse suporte, muitos não puderam ter esse suporte do online, então são riscos que existem. E a gente vai ter que ir também rompendo essas barreiras com responsabilidade, olhando para outros países, para outros estados que já retomaram isso aí, tá? Como eles fizeram, porque é o momento da gente compartilhar as boas práticas. Não adianta, às vezes, você tentar reinventar uma coisa se eu já tenho uma prática que está mais ou menos ali definida, testada, por que eu vou tentar inventar coisas e perder tempo com isso? Então, é um momento delicado, mas eu acredito também que nós vamos superar isso aí. Hoje a gente já está vendo a Europa aberta, né? Eles já liberaram as fronteiras, então o nosso momento também vai chegar, mas assim, com muita responsabilidade, seguindo as regras. Perfeito. Realmente é super importante o aspecto disciplinar. Não só com a possível reabertura das escolas, mas no dia a dia mesmo, né? Continuar intensificando a questão da higienização, uso de máscara, álcool gel, distanciamento social, até possivelmente quando abrir as escolas, essa prática levar de casa para a escola, né, doutora? Isso aí realmente é muito importante. Com certeza. E só uma observação. Muitos profissionais de saúde continuaram trabalhando e não foram contaminados, né? Não pegaram a Covid. Então, qual é o significado disso também? Que se você seguir as recomendações, tiver os cuidados devidos, tá? Tiver bem protegido, você vai conseguir evitar. Não é 100%, claro, mas isso daí são medidas, é o que nós temos nesse momento. Isso é fato. Essas medidas de cuidado, de distanciamento, evitar aglomerações. E, assim, aquilo que a gente pode evitar, porque tem o evitável, mas tem o que não é evitável, né? Então, eu acho que o evitável não se discute. Se eu posso passar sem uma festa, ou uma coisa dessa dimensão, uma coisa. Mas existem outras coisas que são indispensáveis e a gente tem que retomar. Concordo, professora. Doutora, concordo. É isso mesmo. Doutora, pós-pandemia, embora que a gente esteja um pouco longe de chegar lá, mas a gente está caminhando para poder chegar na pós-pandemia. Se Deus quiser, essa vacina ela vai sair logo, para a gente poder Deus quiser. para a gente poder ter uma tranquilidade a mais no nosso dia a dia. Mas pós-pandemia, o que se esperar do sistema de saúde, dos profissionais de saúde, dos próprios pediatras, né, da pediatria como um todo, e da sociedade? O que a gente pode esperar de mudanças na pós-pandemia? Bom, desde o princípio, quando vou falar agora assim, pessoalmente, eu por mim, né? Quando nós nos deparamos com esse momento e tudo, eu fiquei logo pensando, nossa, nós temos que rever muita coisa, muita coisa na nossa vida. E eu acho que muitas pessoas fizeram esse exercício também, que precisávamos rever valores, rever práticas, tá? E nós tivemos a oportunidade também de praticar muita coisa que a gente não fazia, praticar mais a solidariedade, a caridade, a empatia, né? E de coração, eu espero que isso não seja
passageiro. Eu espero que as pessoas realmente cultivem isso no seu dia a dia, que sejam realmente solidárias, que sintam a dor do outro, porque é uma oportunidade que nós tivemos de rever muita coisa, coisa que antes nós não dávamos valor e agora a gente considera um simples descer na calçada tem um significado do que ele tinha anteriormente, não é verdade? Então, eu espero que as pessoas tenham aprendido com isso, né? De até aquelas pessoas que costumam reclamar muito da vida, e tem aquelas pessoas de perfil, o reclamador, né, habitual, para ver como o que talvez ele reclamasse era momentos de felicidade. Né? Então, e como eu sou uma pessoa muito de esperança, e principalmente de fé, eu espero que as pessoas tenham aprendido. Com relação ao sistema de saúde, eu sou uma defensora do SUS, primeiro. Tá? Eu acho que o modelo do SUS, como ele é desenhado, ele é maravilhoso. Ele é uma engrenagem que tem toda, ele é bem decidido. Se você for estudar o SUS, e agora mostrou, porque se nós não tivéssemos o sistema de saúde universal que nós temos, com certeza esses números teriam sido pior. Tá? Mas a gente pode ser melhor. Eu não tenho dúvida. Por que nós tivemos que ficar isolados? Por que nós tivemos que ficar confinados? Por conta do tal colapso na rede hospitalar, na rede de saúde. Foi por isso. Porque se nós tivéssemos uma rede já ampla, tá? Bem estruturada, como foi o caso da Alemanha, a Alemanha passou muito bem isso aí, porque ela tinha, inclusive quando ela é comparada com os países da Europa, ela passou muito bem porque a Alemanha já tem um sistema habitualmente terciário e primário já muito bem consolidado. Tá? Então, o que eu espero é que agora que os governantes, né, que têm esse poder, o legislador, do poder de destino de verbas, e que realmente valorizem. Eu espero que, de coração, que fique a lição de investir melhor, tá? E uma coisa que é inadmissível, que é que a gente está vendo aí, né? Infelizmente, desvio de verbas da saúde, de um momento crítico como esse, e houve desvios, infelizmente. Então, isso não pode acontecer. E a gente sabe que é possível que o nosso SUS ele seja melhor ainda. Eu tenho um maior conhecimento do sistema de saúde público da Espanha, tá? Então, lá o sistema público, a atenção primária, ela funciona perfeitamente. Tem as suas deficiências, mas eu marco uma consulta ambulatorial em tempos normais, né? Em tempos normais como era, no aplicativo do meu celular, é possível que eu consiga a consulta para o dia seguinte e, quem sabe, para o mesmo dia, se eu tentar de manhã, o usuário tem o seu médico de cabeceira, como eles chamam, que é o médico da família. Então, se funciona lá, por que a gente não pode funcionar aqui? Eu acho que precisa a questão de utilizar bem o recurso e realmente melhorar a atenção primária, porque enquanto nós não tivermos uma atenção primária mesmo, resolutiva, que eu não tenha filas de espera para marcar cirurgias, que o basicão que as pessoas precisam, enquanto eu não conseguir resolver, a gente sabe que a gente não pode colocar todos os governantes no mesma avaliação. A gente sabe que existem governantes que se empenham, que existem modelos aí tentando fazer o seu melhor, mas ainda é pouco. Eu acho que é outra lição desta pandemia, é mostrar exatamente a importância da assistência de saúde, porque a Covid ela acometeu todo mundo, ela não selecionou. Né? Mostrar essa importância. E principalmente no nosso país de tanta desigualdade, a gente não pode ter um sistema público que não funcione adequadamente. Se pode no país de primeiro mundo, tá, funcionar dessa maneira, eu tenho absoluta certeza e tenho fé que um dia nós vamos chegar nesse momento aí. Eu sou uma mulher de fé. Muito bem. E a gente tem que ter fé mesmo, a gente tem que sempre torcer
para que essas coisas boas aconteçam, e o SUS, ele realmente ele é um sistema espetacular. Infelizmente, tem algumas falhas, e na pandemia mostrou muitas falhas, mas também muita qualidade e eficiência, né? Realmente Sim, há de se sim, melhorar ainda em algumas sim, situações. Isso aí, principalmente a questão sim. do financiamento. Há mais de 30 anos que o SUS Isso, foi instituído, é que vem se discutindo a isso, questão do financiamento. Enfim, isso, torcer para que a gente isso. possa chegar lá. É. Doutora, com relação ao Dia do Pediatra, esse mês comemora-se o Dia do Pediatra, inclusive eu recebo nossos parabéns. Qual é a mensagem Obrigada. que a senhora deixa para todos os pediatras? A mensagem não poderia ser outra que não esperança, né? Esperança e fé. Eu resumiria em duas palavras. Esperança, porque eu creio que nós já devemos ter passado o momento mais crítico, tá? A julgar pelo que está acontecendo em países, em continentes que nos antecederam e que eles já estão em outro momento, eu acredito também que nós estamos caminhando para isso daí. É um futuro de incertezas? Ainda é. Nós não sabemos. Nós temos muitas perguntas ainda para responder e poucas respostas. Mas eu acho que o que a gente viveu até aqui, com tanto aprendizado, eu acho que o mundo, em questão de meses, foram aprendizados de décadas, né? Então a gente tem que realmente tirar o que tem de positivo de tudo isso, porque tem, esse aprendizado é um deles, e fé que dias melhores virão. O pediatra é uma especialidade realmente diferenciada, porque é toda aquela questão da criança, né? Que a criança ela tem um apelo muito forte na sociedade, e assim nos honra muito. Eu me sinto privilégio, primeiro me sinto privilégio de poder ser uma médica e mudar de alguma maneira a situação das pessoas, né? Sempre pensando no melhor. E o privilégio de ser uma pediatra, porque é uma sintonia, é um momento especial na vida das famílias, do nascimento do bebê. Eu que trabalho muito com a neonatologia, isso é uma coisa muito especial para a gente. São momentos únicos, vividos, experiências que a questão aí emocional ela fica lá em cima. São valores que são imensuráveis, né? São imensuráveis. Então, aos meus colegas, eu antecipadamente já desejo um feliz Dia dos Pediatras, que esse ano será diferente e que no momento oportuno nós vamos poder celebrar juntos, tá? E falar de toda essa situação como um passado que nos deixou, né, mais fortalecidos, mais maduros, mais esperançosos, e saber que esses problemas, essas situações, elas não duram para sempre, tá? Eu tenho um amigo que ele é psicólogo, e ele diz uma frase que eu gosto muito, que nos momentos que a gente fica naquelas dificuldades, aqueles problemas que a gente considera muito difícil, ele fala assim: vamos lá, se o problema ele tem solução, para que se preocupar? E se ele não tem solução, para que se preocupar também? Vamos enfrentá-lo e resolver cada momento como a situação vai se apresentar. Então eu vejo tudo isso que nós vivemos dessa maneira. Perfeito, doutor. Boa reflexão. Qual é o nome do psicólogo? Pedro Arceu Fernandes. É um espanhol. Ah, bacana, bacana. Boa mensagem dele. É, é. Doutor, a gente infelizmente está chegando ao fim do nosso programa. Antes de encerrar, deixo um espaço para a senhora poder fazer as suas considerações finais. Bom, primeiro eu já estava agradecida por essa oportunidade, por esse momento, tá? Finalizo ainda mais agradecida porque foi uma conversa muito espontânea, muito gratificante. Até enquanto a gente vai falando, a gente vai vendo, né, tudo aquilo que a gente viu,
os vídeos que a gente recebeu, todas as informações e que a gente construiu de alguma maneira algum conhecimento, tá? E assim, eu também assistindo um desses vídeos, né, de um colega nosso nas suas apresentações, eu gostei muito também do que ele colocou para finalizar a apresentação dele, que assim, é uma situação desafiadora, tá? Que precisa de mudanças, mudanças essas que muitas vezes assustam, tá? São criticadas, mas depois de algum tempo elas chegam a ser inclusive admiradas e faz com que nos perguntemos por que não fazíamos isso antes, né? Então eu vejo como um momento assim realmente repetindo de aprendizado e agradeço mais uma vez, tá, o convite, me coloco à disposição para quando vocês precisarem. É muito bom isso, né, compartilhar conhecimentos e, enfim, termino aqui muito feliz de poder, de alguma maneira, ter colaborado com esse momento. Maravilha, doutora. Muito obrigado pelas suas palavras, viu? Bom, e assim nós encerramos mais uma edição do Saúde em Pauta, o programa de entrevistas do Jornal do Médico, sempre com renomados especialistas da medicina e saúde. Agradecemos a audiência do nosso público, a presença da nossa convidada, a doutora Isabela. E para mais informações, acesse o nosso site, jornaldomédico.com.br. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus contatos, ok? E lembre-se, use máscara. Até o próximo programa.